Isabel Mega, a CPMI pretende fazer o quê diante dessa decisão de Flávio Dino? Porque eu já estou pensando aqui, se eles forem votar novamente, pelo menos que não briguem. Pelo menos que eles não saiam no tapa, porque baixaria já foi suficiente o que nós vimos da última vez. Pois é, indo na outra ponta aqui do que o Theo está falando, né? Na prática, o Theo explicou muito bem, a CPMI pode ir lá e votar individualmente, portanto, essas quebras de sigilo. Agora, via a Advocacia do Senado, o colegiado já está preparando um recurso contra essa decisão do ministro Flávio Dino. Já estava assim antes, na primeira decisão que abraçava somente a amiga de Lulinha, porque a CPMI aponta que o elo principal está ali. Essa quebra de sigilo da amiga na avaliação desses parlamentares que têm essas suspeitas seria ainda mais importante do que a do próprio Lulinha. E a primeira blindagem que esses parlamentares afirmam que houve foi em relação à amiga. E agora uma decisão que se estende também à questão do Lulinha. Então a CPMI já prepara esse recurso e aí é importante a gente separar um pouco o joio do trigo. Não se trata de um recurso do Senado, da presidência do Senado, do presidente Davi Alcolumbre, porque ali no entorno de Alcolumbre o que eles falam é: Davi já tomou a sua decisão, agora é com a CPMI, mas o time jurídico do Senado Federal fica disponível, portanto, para bater na porta do Supremo Tribunal Federal contra essa decisão do ministro Flávio Dino, e eles já estão cravando mesmo, olha, vamos recorrer. Aí tem um detalhe no meio do caminho, porque antes disso vai ter uma análise do plenário entre os dias 13 e 20, análise do plenário virtual. O que eles já estão preocupados, Elisa, Theo e você que nos acompanha? Um tipo de precedente que pode ser gerado para outras CPIs também, porque se o plenário referenda a decisão do ministro Flávio Dino, ali você cria um precedente que pode ser utilizado em outras investigações. A gente, não de hoje, acompanha muito essa rusga entre os poderes, porque o Senado fica irritado, quando é o caso da Câmara, a Câmara fica irritada, que as últimas CPIs são mais para o lado do Senado. Vai lá, convoca alguém, a pessoa consegue um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e, de alguma maneira, o Legislativo enxerga um pouco de blindagem do Judiciário nesses casos. E um outro ponto, conversando com outros parlamentares também do colegiado que achei interessante, é que alguns estão defendendo que, já que a decisão do ministro Flávio Dino libera essa votação individual, que se faça então a votação individual e que se cause um constrangimento àqueles que de alguma maneira querem blindar o filho do presidente Lula. Então, com isso, você tem a votação nominal. Você vai saber como cada senador, cada deputado da CPMI votou. E aí você gera esse constrangimento. Porque, para fins práticos, Elisa, a base governista tem maioria na CPMI. O que aconteceu, e aí tem algumas versões, foi um cochilo por conta de questões ali regimentais. Eles utilizaram esse recurso da votação nominal antes, não podiam utilizar naquele momento, aí contestaram muito. Eles, por outro lado, acusam o senador Carlos Viana de ter dado um golpe em relação a isso. O senador Carlos Viana se defende, dizendo que a decisão foi legítima, foi respaldado de alguma forma também pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, estão aí nesse embate que agora tem esse capítulo à parte do Supremo Tribunal Federal. Mas alguns parlamentares estão dizendo que uma forma de resolver é, então tá bom, então vamos botar para votar individualmente, cada parlamentar coloca a sua digital e fica um constrangimento para aqueles que, de alguma maneira, querem blindar o filho do presidente Lula. Do outro lado, só para concluir, aqueles que defendem que não tem nada de errado e que o Lula tem dito que o que tiver para ser investigado tem que ser investigado, minimizam um pouco, acreditando que o Planalto tem dado respostas consideradas o suficientes em relação a esse potencial de crise envolvendo a família do presidente da República.